Novela Laços de Família, capítulo 40, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Galera, antes de começar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal. Não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Peço também que vocês ativem o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube notificar você. Peço também seu like, que o seu like ele ajuda muito a recomendar o meu vídeo para outras pessoas também. Peço também seu comentário ele ajuda demais, galera. Quero saber de onde vocês assistem a novela e assistem os vídeos. O capítulo começa com Ivete fala para Helena que sentiu Camila meio resistente. E Helena fala que é assim, tem dias que parece que ela tá desafiando ela e tem dias que parece que ela quer cair fora. Tá num dilema e o Edu não fala nada. A cena corta para Edu e Camila, um pensando no outro. Na cena seguinte, Ana pede para Cissa ir ver a sessão infantil, para Zeca mostrar a ela os livros que estão faltando. Cissa reclama e pergunta por que tem que ser com esse tal de Zeca. Chegando lá, Cissa pergunta se ele veio trabalhar ou ficar lendo. Zeca fala que sempre dá uma olhada nos livros novos quando a livraria está vazia. E Cissa pergunta se tem que ser um livro infantil. Zeca fala que se o livro for bom não tem idade. E que ele é como aquele filósofo que diz que tudo que sei é que nada sei. Cissa fala que quando ele abre a boca parece um velho, parece o pai dela falando. E Zeca fala que quando ela abre a boca dela parece uma criança imatura. Cíntia chega com Iris na livraria para comer e quando elas sentam, quem chega é Romeu. Eles conversam e Romeu fala que Cíntia sumiu, que vive esnobando ele, não aparece, não liga. Cíntia fala que está trabalhando muito no Aras e que é longe, que ela passa boa parte no trânsito, mas que esse final de semana ela vai aparecer. E ainda tem o aniversário dela que está por vir. Romeu pergunta o dia, mas Cíntia não quer falar o dia do aniversário. Romeu então fala que ele mesmo vai descobrir. Isso tudo com Iris olhando e rindo como se estivesse gostando. A cena corta para Iris chegando no quarto de Camila. Camila fala que ela aprontou alguma coisa, que Pedro falou para ela nem levar mais ela lá. Iris fala que não foi nada e que a Cíntia trouxe ela. Fala também que deu uma volta por ali para conhecer mais o bairro e que já está se situando pela cidade. Na cena seguinte, Fred e Clara agradecem Zilda por cuidar de Nina e Clara pede para Zilda ficar com Nina no sábado que eles têm que um desfile para ir, mas fala que faz questão de dar um dinheiro extra para ela. Zilda fala que fica assim, que não precisa nem pagar. Fred pergunta se não vai atrapalhar, que de repente ela quer sair. Zilda fala que até umas 10h30 com ele chegando tá de boa. Zilda sai. E Fred fala para Clara se mancar, que Zilda já está fazendo muito. Clara fala que só sugeriu e ela aceitou. E além do mais, ela não perde esse desfile por nada. Que se ele quiser, ele que não vá. Camila chega e Clara pergunta se ela não quer ir para o desfile. Fala que vai ver porque Helena pediu para ela levar a Iris para conhecer, para fazer alguns programas no Rio à noite. Se ela for também, não tem problema. Tem problema? Clara fala que não, mas não sabe se ela tem alguma roupa adequada. Na cena seguinte, Cissa reclama da matéria e Paty fala que ultimamente ela tem reclamado de tudo e que ela está precisando de um namorado, dar uns amassos diários. Cissa reclama que depois de Edu, ela não ficou com mais ninguém. Paty pergunta, e o cara da livraria? Cissa fala que nem morta, que ele é um mala. E que se ele vier se engraçando para ela, que ela vai infernizar tanto a vida dele que ele vai pedir demissão. Na cena seguinte, Pedro chega em casa e dá de cara com uma mala pronta. Ele vai até o quarto e pergunta se Silvia está indo embora. Silvia fala que não, que é ele que está indo embora. Eles discutem sobre Iris estar lá, quem levou ela para lá, e Silvia joga na cara dele que ele nunca defendeu, que isso tudo aconteceu porque ele deixou, e fala para ele ir embora e morar no Aras, que a Iris já falou isso. E aproveita, faz um harém, já que ele já tem 3, né? Iris, Helena e a veterinária. Pedro fala que não teve culpa
de ela estar lá hoje, mas fala que sai sim. Mas quando sair, ele não volta nunca mais. Pedro fala que vai só pegar as escovas de dente dele, mas Silvia fala que já tá na mala. Pedro olha pra cara dela e sai. Na outra cena, Iris fala para Helena que já fez amizades e que foi na livraria depois com a Cíntia para comer uma salada de atum. Helena fala que ela está indo muito bem, que já até conheceu a livraria e fala para ela ir tomar o banho dela, que ela já pediu para Camila sair com ela amanhã à noite. Zilda chega no quarto e fala para Helena que Clara pediu para cuidar de Nina no sábado. Helena fala que não era para Zilda ter aceitado, que era folga dela, mas Zilda fala que não tem problema. Na cena seguinte, Edu está jantando com sua tia, Estela e Danilo. E Alma fala que até que enfim ele está na mesa com eles. Edu fala que hoje não está com dor de cabeça. E Danilo comemora, falando que isso é motivo para um champanhe. Alma pergunta o que Danilo bebia antes de conhecer ela. Danilo fala que nem bebia e nem fumava. Alma fala que então podemos concluir que riqueza traz vícios. Danilo fala para ela virar essa boca para lá e dar chopa à pobreza. E todos na mesa começam a rir. Na outra cena, Pedro acorda com dor no pescoço de ter dormido no colchão com a cabeça na mala e vai até a cantina tomar café. Severino chega e dá bom dia e fala que hoje vai ser movimentado. Marta fala que já até reforçou os pastéis e o bolinho. Pedro fala para ela ter cuidado para não matar ninguém. E Marta fala que todo mundo elogia os bolinhos dela, até Cíntia. E Pedro fala que Cíntia não entende nada de pastéis e nem de veterinária. Na cena seguinte, Clara vai a uma loja e compra um vestido. Depois um cliente chega à joalheria e fala que queria uma joia especial para a mulher dele, que acabou de saber que ela está grávida, e fala que gostaria de ver uma joia que está na vitrine. Estranhamente, Clara tenta tirar o cliente de foco daquela joia, falando que ela não é ideal para ele, e tenta mostrar outras joias para ele. O cliente estranha e pergunta por que ele não pode ver aquela joia. Clara fala que a joia já está reservada para um cliente antigo. Na cena seguinte, Iris fala que não tem roupa para ir para esses desfiles. Helena fala que é bom ela ir, que Camila pode ajudar ela a arranjar alguma roupa. E Iris aceita. Na cena seguinte, a gerente da joalheria fala para Clara guardar as joias e segunda-feira colocar no mesmo lugar. Clara leva e pega a joia que ela evitou vender para o cliente. Ela sai da loja e entra no carro de Fred, fala para ele ir rápido e conta para ele que comprou um vestido lindo em 2 vezes e depois conta que pegou uma joia emprestada na joalheria. Fred não gosta e fala que ela vai se prejudicar por causa disso e que ela está gastando o dinheiro dela todo, que não vai sobrar nada. Clara fala que o dinheiro dela ele falou que seria só para ela e fala para ele não encher o saco, que muitas garotas fazem isso também. A cena corta para Clara deslumbrante no vestido com a joia, chegando no tal desfile. Depois a cena vai para Camires e Iris, também chegando ao desfile. Na cena seguinte, Capitu sai com Zilda, Bruninho e Nina para passear. Depois que elas saem, Emma fala que graças a Deus Capitu tem ficado em casa nos fins de semana. Na outra cena, a gerente da joalheria chega até o desfile. A cena corta para Helena atendendo a campainha e é Pedro. Helena sem graça fala para Pedro entrar e diz que ficou surpresa, mas que não é por isso que não vai sentir prazer com a visita. E Pedro fala que visitas sem aviso prévio geralmente causam algum desconforto. Helena diz que entre eles não e fala para ele se sentar. Pedro diz que não vai demorar muito ali. E Helena fala que o pai dela sempre dizia isso, mas que às vezes ficava horas nas casas das pessoas. Pedro fala que é estranho eles terem ficado tanto tempo sem se ver e de repente, em poucos dias, se viram várias vezes. Então Helena conta de uma amiga que teve assim, que chegou no Rio e elas se desencontraram e ficaram muito tempo sem se ver. E de repente, no mesmo dia, ela esbarrou com a amiga 2 vezes. Eles riem disso e depois Helena oferece alguma bebida para Pedro. A cena corta para o desfile e Camila pergunta se Iris está gostando. Iris fala que sim, que está adorando
e depois fala que nunca achou que era tão maravilhoso assim pessoalmente. Camila diz que pensou que Iris não ia gostar. Iris agradece por Camila ter levado ela. A cena vai para Clara perguntando para Fred se ela tá bonita. Fred diz que ela tá linda, e ele já falou isso. Clara cumprimenta um homem e Fred pergunta quem é. Clara diz que é um cliente e que é disso que ela gosta na joalheria, que ela acaba conhecendo pessoas muito ricas e bem colocadas. Fred fala que não é só a aparência que importa. Clara cumprimenta outro homem e fala para Fred que este é o dono de um antiquário caríssimo. A cena volta para Iris falando que viu aquele modelo na novela e depois fala para Camila que lembra de tudo que ela vê. Camila diz que já sonhou um dia em ser modelo, mas com a altura dela não daria certo. Na outra cena, Emma pergunta se Pascoal tem visto Fred, filho de Helena, e fala que gostaria que ele tivesse casado com Capitu e lembra que eles ficavam namorando pelos cantos dos prédios escondidos. Pascoal diz que namoradinho de criança nunca dá em nada, e Emma conta que uma vez namorou um rapaz que era muito apaixonada, e quando ele se casou, ela até passou mal. Então Pascoal conta que uma vez namorou uma prima dele, mas que a tia morria de medo deles se casarem e terem filhos, porque na época falavam que filhos de primos nasciam defeituosos, mas que não se sabe se isso é verdade, até porque as famílias reais casavam entre si. Emma diz que então deve ser por isso que eles viviam cheios de problemas, e depois fala que tem medo de Capitu não conseguir achar ninguém bom para ela, até porque ela já tem um filho, né? Pascoal fala que isso vai acontecer antes do que ela imagina. E depois eles lembram quando Capitu era pequena e Pascoal a chamava de princesa, mas Emma dizia que ela era princesa só para o pai dela, porque para o mundo ela era a filha do revisor e da costureira. Emma fala que sempre prezou muito pela humildade e não queria que Capitu se tornasse uma pessoa orgulhosa, porque Deus ama os humildes. Depois Pascoal sente o cheiro de queimado e Emma corre para pegar os sonhos que deixou esquentando. Então Pascoal pega a foto de Capitu e fica olhando pensativo. Na cena seguinte, Silvia corta as flores com raiva e joga o vaso no chão. Cel chega e pergunta o que houve e fala que se ela fazer as flores com raiva nunca vai dar certo. Silvia diz que está com ódio e fala que vai se vingar de Pedro. Cel aconselha Silvia a deixar isso para lá porque ela é jovem e tem uma situação financeira boa. Mas Silvia, muito irritada, fala que vai destruir a vida de Pedro, que vai deixar ele sem nada, sem amigos, sem cavalos, sem mulheres que correm atrás dele, e diz que quer ver Pedro na merda. A cena volta para Helena servindo um uísque para Pedro, e eles falam sobre bebidas, e Pedro diz que nunca foi de beber nem de fumar, e que talvez isso compense os outros defeitos dele. Helena ri, e Pedro pergunta se ela não vai acompanhar ele. Helena fala que vai tomar um chá e chama Pedro para irem na cozinha. A cena volta para o desfile e Fred fala para Clara que está muito feliz. Clara fala que está mesmo, mas diz para ele não ir dizendo que o que importa é ter saúde, porque esse é outro tipo de felicidade. Fred fala que é só ela olhar para Nina para entender o que é a felicidade. Clara fala que não vai discutir com ele e fala que vai ficar boazinha até chegar em casa. Se aproxima do rosto dele e fala que está com vontade. Na outra cena, Pedro elogia o apartamento de Helena e ela diz que fez muitas reformas ali. Eles voltam para a sala e Pedro pergunta se ela mora ali desde que veio para o Rio. Helena diz que não e conta que quando veio com a mãe e com o Fred, elas moravam em um apartamento bem pequeno e fala que foi lá que Camila nasceu e que ela e o Walter, ex-marido dela, dormiam em um quarto e as crianças e a mãe dela no outro. E continua falando que quando o Walter morreu, eles criaram mais intimidade, porque a mãe dela tinha vergonha dele e que a vida dela só melhorou financeiramente depois que a mãe morreu e Alessio deu tudo que era da parte da mãe para ela.
Pedro fala que Helena foi muito guerreira, e Helena diz que sim, e que teve época que sustentava a casa sozinha. Pedro pergunta onde ele estava que não reencontrou ela nessa época. Helena fala que ele provavelmente estava comprando e vendendo cavalo pelo Brasil afora. A cena volta para o desfile e Fred fala para Clara que eles têm que voltar assim que acabar, porque Zilda tem que aproveitar o sábado dela também. Clara diz que eles vão ficar para o coquetel e que ela tem que aproveitar o sábado. A cena volta para Pedro falando que foi ali para falar com Iris na frente de Helena. Helena diz que eles ainda não chegaram, mas já devem estar voltando. Então Pedro conta que Silvia e Iris brigaram no Aras e fala que elas já tinham brigado antes, no dia que eles foram na fazenda. E Iris tentou assassinar Silvia com o cavalo. E no dia que Iris veio no aniversário dele com a desculpa de que ia dar um presente para ele. Helena fica chocada com a história, mas em seguida fala que lembrou de Pedro nesse dia e que estava no Japão, dia 3 de março. Pedro fala que era capaz de apostar que Helena não lembrava do aniversário dele. Helena diz que tem coisa que a gente nunca esquece. Primeiro batom, primeiro salto, primeira boneca e o primeiro beijo. Pedro fala que lembra do primeiro beijo dela e fala que eles estavam num balanço na fazenda, na noite de lua cheia. E Helena começa a gargalhar e fala que Pedro é muito pretensioso e pergunta: quem disse que o meu primeiro beijo foi com você? Pedro fala que foi ela que disse. Helena fala que mentiu para ele. Pedro fica triste e fala que acreditou nela e que bancou o bobo agora falando isso. Helena fala que está brincando com ele e que o primeiro beijo dela foi com ele mesmo. Pedro fica feliz e diz que ainda bem. Então eles voltam a falar de Iris e Silvia, e Pedro conta que a briga no Aras foi feia, e Iris levou até chicotada nas pernas. Helena diz que viu, mas Iris falou que tinha caído, e pergunta para Pedro o que ele foi falar com Iris ali. Pedro fala que foi ali para complementar o esporro dele, na frente de Helena, e dizer que se ela apontar de novo, ele vai despachar ela para a fazenda. Helena fica brava e fala que quem manda na casa dela é ela, e se Iris apontar, ela mesma manda Iris de volta para a fazenda. Depois fala para Pedro conversar com a esposa, porque Iris pode nem ser tão culpada assim. Pedro fala que saiu de casa, se separou e tem certeza que é para sempre. Helena diz então que sente muito. Pedro pede desculpas e se levanta para sair, mas Helena pergunta se ele não vai esperar Iris chegar. Pedro fala que não é mais necessário. Helena abre a porta, mas fica na frente de Pedro. E Pedro fala que precisa confessar algo. E fala que quando a viu na fazenda, no enterro do pai dela, pensou que eles poderiam ter tido uma história linda juntos. E fala que agora pensou que esse encontro deles poderia ser um recomeço para eles. Mas Helena, chorando, fala que 20 anos não são 20 dias e não pode recomeçar assim, e que além do mais ela ama Edu e é fiel, nunca traiu nenhum namorado. Pedro, com os olhos d'água, fala que ele está ficando velho e sentimental e que está se sentindo cada vez mais sozinho. E Helena fala que se ele tivesse escolhido ter filhos, poderia estar falando com eles agora, ou até com o neto no colo. Pedro fala que está velho para ter filho. Nesse momento, Zilda chega com Capitu e Helena apresenta Pedro a Capitu. Zilda fala que Nina dormiu, depois pergunta se Clara ligou. Helena fala que Clara não ligou e pede para ela deixar Nina na cama dela. Zilda entra e Helena fala para Capitu passar ali para elas conversarem e pergunta se Capitu vai sair hoje. Capitu diz que não vai sair, que ainda não deu para sair depois do que aconteceu e que é melhor ela ficar mais quietinha mesmo. Depois se despede e sai. Pedro fala que vai embora e conta que está numa casa no Aras. Helena fala que então ele já estava bem preparado para a separação e com os olhos cheios d'água pergunta se Pedro vai sumir por mais 20 anos. Pedro diz que não,
que vai estar sempre por perto. Depois sai e Helena fica chorando. A cena vai para o desfile acabando e todos vão para o coquetel. Renata, a gerente da joalheria, vê Clara e fala que vai apresentar ela pro amigo. Afinal, foi ele que arrumou a vaga para ela trabalhar lá. Ela vai até Clara e quando Clara vira para ela, Renata vê as joias que Clara pegou. Clara entra em choque e deixa a taça cair no chão. Em seguida sai correndo. Fred tenta ir atrás de Clara, mas Renata diz que ela vai resolver isso e sai, deixando Fred sem entender nada. Clara se esconde atrás da pilastra e Renata chega. Clara, desesperada, fala que pode explicar que só pegou emprestado e que ia devolver na segunda-feira. Renata fala que não tem desculpas e manda Clara dar as joias para ela agora. Senão, ela vai desmascarar ela na frente de todo mundo, inclusive na frente do amigo do pai dela. Clara fala que não, que o pai dela não pode saber disso e fala que não pode entregar as joias agora. O que ela falaria para o Fred? Depois, ela promete que nunca mais vai fazer isso. E Renata fala que não vai mesmo, porque ela está despedida. E se Clara não entregar as joias, ela vai chamar o segurança. Depois, pega o colar e os brincos e fala que na semana passada sumiu um anel e que tem certeza que foi ela. E sai. Clara fica sentada ali chorando e Fred chega e a abraça. Na cena seguinte, Pedro escuta a música no Aras e lembra de uma vez que Ingrid falou para ele ter filhos e conta de quando engravidou de Iris. Depois, Ingrid sai e Iris chama ele para sentar na escada com ela. A cena volta para a realidade e Pedro fica pensativo. Na próxima cena, Fred pega a Nina e fala com Helena que passa na clínica para tomar um café com ela. Helena percebe que Fred está nervoso e pergunta o que houve. Fred fala que deixou Clara em casa passando mal. Depois ele se despede e Helena fica pensativa. A cena vai para Fred abraçando Clara na cama e fala para ela se acalmar, que ela vai arrumar outro emprego melhor do que esse. Clara fala que está com muita vergonha e pergunta o que o amigo do pai dela vai pensar dela. Fred fala que ela não fez nada de errado, que só foi imprudente, e depois fala que vai tirar a roupa dela e colocar o pijama. Na outra cena, Edu e Stella pressionam Alma para ela dizer qual é o real patrimônio deles. Alma fala que não está entendendo onde eles querem chegar e fala que o que é deles está sendo muito bem cuidado e pergunta se eles acham que o Dr. Silveira está lesando eles ou que ela está lesando eles. Edu fala que não, que eles só querem a carta na mesa, querem saber o que eles têm e quanto vale cada coisa. Então, a Alma fala que vai ligar para o Dr. Silveira para ele vir amanhã falar com eles. Ou eles podem ir ao escritório dele, ou melhor, eles contratam outro advogado para cuidar das coisas dele e sai. Mas antes fala que a terceira hipótese é a melhor, porque assim eles tiram qualquer suspeita dela e do Dr. Silveira. Edu fala que agora ela ficou magoada, né? Alma diz que não, que só está caindo na real, como eles jovens dizem, e diz que vai dormir e sai. Stella fala para Edu que agora ela quer saber tudo direitinho. Na sala, Danilo tenta tranquilizar a Alma e fala que não é desconfiança, mas sim um direito deles. A Alma fala que eles nunca pediram isso e que é um emaranhado de papéis, uma confusão do que era da irmã dela e ficou para eles, e que ficou para ela. Danilo fala que um bom advogado resolve isso em uma semana e se a Alma quiser, ele mesmo cuida dos papéis dela. E a Alma fala para ele que é tudo tão fácil, né? Danilo fala que a Alma complica tudo. Na cena seguinte, Helena fala que Pedro pediu para Iris não ir ao Aras por um tempo. Iris fala que Pedro não pode proibir ela de ir ver o cavalo dela. Helena diz que ele só sugeriu e que Camila pode sair com ela para fazerem outras coisas. Na cena seguinte, Miguel fala que está planejando o fim de ano e fala que a virada de 2000 para 2001 é a verdadeira virada de século
Irene fala que então o fim do mundo é em dezembro. E Cissa diz que não tem medo, que se o mundo acabar, ela vai para Nova York. E ela e Paulo começam a brigar. E Paulo fala de Zeca, que eles vão acabar namorando. Cissa manda o Paulo parar e joga um guardanapo nele. Nesse momento, a campainha toca e Capitu entra e fala que perdeu o número de Paulo. Paulo fala que está ali sempre esperando ela. Cissa pergunta se eles são namorados. Capitu diz que eles são apenas bons amigos. E Cissa fala que acha uma boa uma namorada que vem com um brinde, se referindo ao filho de Capitu. Capitu faz cara de quem não gostou do comentário. A cena corta para Camila brigando com Helena e falando que não quer sair com Iris, que ela convidou Iris para ir para a casa dela. Então, ela que acompanha Iris pelo Rio de Janeiro, porque ela tem compromissos dela. Helena fala que Camila não está fazendo nada, nem estudando está. E Camila diz que sabe muito bem o porquê Helena convidou Iris, para afastar ela do Edu. E assim, termina o capítulo 40 de Laços de Família. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificará vocês. Deixe seu like e o seu comentário também. Comenta aqui de que cidades vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.